O deputado André Fernandes foi impiedoso e desmascarou as narrativas da esquerda quando Bolsonaro era o presidente da República. Ora, a palavra de ordem consiste em que o ex-presidente Bolsonaro era o responsável por tudo o que acontecia de ruim aqui no país, como as queimadas na Amazônia, por exemplo. Agora, nesses 6 meses de governo Lula, aquilo que eles acusavam Bolsonaro de ser o responsável acontece no atual governo. Veja como que as coisas são. As queimadas na Amazônia bateu recorde. No mês passado foi registrado o maior número de queimadas desde 2007 e nenhum petista falou nada sobre as queimadas. Ninguém responsabilizou o atual governo. Então o deputado André Fernandes desmascarou as narrativas criadas nos últimos 4 anos. Veja. No ano passado, rolou muita fake news, ataques pessoais. Até o próprio Ciro Gomes disse que o maior erro do Lula era demonizar o Bolsonaro, mas que ao chegar à presidência não teria nenhuma solução para o Brasil. Ora, senhor presidente, Amazônia e Cerrado registram em junho o maior número de queimadas desde 2007. Mas e eu jurava que era o Bolsonaro que ia lá para a Amazônia tocar fogo na mata. Mas rapaz, olha isso aqui. Brasil cria 155 mil empregos formais em maio, queda de 44% em relação ao mesmo mês de 2022. Ou seja, a geração de emprego agora com o Lula, ou melhor, com o Lully, está 44% menor do que na época do Bozo Malvadão. Oxe, o que é que está acontecendo, senhor presidente? Olha lá. Saúde ignora vacina importada contra dengue e pretende esperar até 2024 por nacional. Já temos mais de 1 milhão de casos confirmados de dengue no Brasil. Quase 1.000 mortes por essa doença. E o governo Lula está querendo esperar até o próximo ano para comprar vacina. E eu jurava, senhor presidente, que o Bolsonaro é que era o genocida, o negacionista. Olha lá. Reforma pode gerar alta de 60% em impostos de itens da cesta básica. Ora, se no ano passado tinha 30 milhões de brasileiros passando fome, imagina agora o pobre tendo que pagar 60% mais caro no arroz e no feijão. Se você que está me assistindo votou no Lula, eu sinto muito lhe dizer, mas você foi enganado. E agora só lhe resta fazer 3 coisas. Cala a boca, engole o choro e faz o L. André Fernandes foi tão impiedoso que os deputados do PT ficaram sem saída. Aliás, foi constrangedor. Nenhum petista teve força para rebater. Então o deputado Gustavo Gayer pediu compaixão e que os parlamentares pegassem leve com os petistas, porque no PT não existe democracia e os deputados são obrigados a defender o chefe. Lula deixou bem claro que a democracia para ele é relativa. Vamos ao vídeo. Obrigado, presidente. Eu gostaria de começar a minha fala hoje, nessa semana tão importante para o futuro da nossa economia. Eu queria fazer um convite aos meus colegas que sentam normalmente à direita do plenário, dos quais eu compartilho dos valores, princípios e da idoneidade. Eu gostaria que os senhores olhassem para os nossos colegas que sentam normalmente à esquerda desse plenário e tenham um pouco de compaixão. Eu venho aqui fazer um convite para os parlamentares da direita, os que pensam por conta própria, os que não são vassalos do crime organizado, que tenham um pouco de empatia e compaixão. Está sendo um ano muito difícil para os nossos colegas da esquerda, que passaram os últimos anos, na verdade, toda a sua carreira política, falando que a esquerda é para ajudar os mais pobres, e de repente a gente vê o desemprego aumentando, a inflação subindo diante do governo, do chefe da facção criminosa. Usaram exaustivamente o discurso da proteção do meio ambiente, e nós temos agora, nos primeiros meses do ladrão que ocupa a cadeira presidencial, recordes de desmatamento na Amazônia e no Cerrado, que tem que defender tudo isso
E eu sei que eles sentem muita vergonha. Eu sei que muitos deles até gostariam de abandonar essa posição, de partir para o lado de cá, mas quem faz isso normalmente desaparece do mapa quando se trata da ideologia deles. Então tenha um pouco de compaixão. São pessoas que estão sofrendo muito. É só olhar para os rostos dessas pessoas e a gente percebe que eles estão sofrendo. Sofrendo quando percebem que venderam uma imagem e o Lula está destruindo o nosso país e eles se veem obrigados a defenderem o seu chefe. Só que é indefensável. A verdade é que é indefensável. Então quando vocês sobem aqui e cometem o atrevimento de falar as verdades, isso machuca a mente e o coração dos nossos colegas da esquerda. Então vamos pegar leve. Principalmente nessa semana, gente. Essa semana onde o chefe deles quer aprovar um projeto, uma reforma tributária, que vai simplesmente aumentar a cesta básica. Vai causar mais fome no nosso país. Que vai centralizar toda a economia do nosso país na mão do chefe da facção. Muitos desses nossos colegas, coitado deles, coitado, são candidatos a prefeitos em suas cidades, em seus estados, e agora tem que apoiar uma reforma tributária que vai tirar deles, enquanto possível prefeito, o direito de gerir o seu município. Pensem o quão deve ser difícil viver defendendo esse lado da ideologia. Deve ser muito difícil, então eu volto a pedir para os meus colegas à direita do plenário. Tenham um pouco de compaixão. Eles estão sofrendo, basta olhar, olha lá. Eles estão sofrendo, meus amigos. Não deve ser fácil, mas lembre-se, é uma ideologia prisioneira. Aqueles que tentam se libertar dela desaparecem do mapa. Isso faz parte da história da esquerda e sempre fez. Então tenhamos um pouco de compaixão, vamos tratar essas pessoas com carinho, porque não deve ser fácil para alguém que fez o seu nome, chegou a uma posição política, defendendo ajudar os mais pobres, defendendo gerar emprego, defendendo proteger o meio ambiente, de repente ter que defender uma pessoa que está destruindo toda essa narrativa. Eles têm a imprensa do lado deles, é verdade, mas mesmo assim não deve ser fácil. Não deve ser fácil ter que apoiar uma reforma tributária que vai acabar com o nosso país. Naturalmente, que isso é uma chacota, mas uma coisa é séria. O PT não tolera desobediência. Quem se atrever a desobedecer o chefe é expulso do clã. E quem se desvia do partido, eles são chamados de infiéis.